pessoas, muito obrigado. A gente não vai encerrar a live, mas a partir de agora, essa parte da live tem spoilers. A partir de agora, essa parte da live contém spoilers. Então, eu vou até colocar a anotação aqui. Pronto. Tá aqui. Tem spoilers. O Flash morre no final. Brincadeira. Não, tá errado. E ele morre, sim. Eu tava segurando isso, desculpa. Bom, tô aliviado. Vamos lá. Eu queria começar debatendo sobre o que o Fernandão achou e por que ele acha que esse filme não tem final. É contigo. Então, vamos lá. O filme termina com o Flash voltando para sua realidade e quando ele não encontra o Batman da sua realidade, ele encontra o Batman de outra realidade. Então, quando o filme terminou, eu falei assim, ele está numa realidade diferente e ele precisa voltar para dele. Ponto. Então, para mim, o filme não terminou aí. Eu falei, caralho, agora eu vou ter que... Desculpa o palavrão. Vou ter que esperar para ver o que vai hoje já, hein? O cara que não fala palavrão, o nosso Capitão América, falando palavrões na live. Cada palavrão, R$1 no jarro do palavrão, hein? Mas assim, aí veio a cena pós-crédito que depois de muito debate pós-filme, eu entendi que ele voltou para a própria realidade, porque ele encontrou o Aquaman e ele está conversando de que, poxa, nas outras realidades eu encontro, enfim, mas você é o único, tal, parará, parará, parará. E foi isso. O Flash saiu da realidade dele, ele foi para outra realidade, voltou para o que ele estava, e o impacto, tipo, de consequências, foi zero, no todo. Ele saiu, voltou e acabou. Ele só conserta as consequências que ele teve. Mas é exatamente isso, Murilo. Assim, ele conserta as consequências dele até que ponto? Porque quando ele volta para a realidade dele, que ele salva o pai dele, ele está na realidade que tem outro Batman. Então, se não fica claro que quando ele está conversando com o Aquaman, se ele de fato salvou o pai, porque ele teve que voltar para dele. Onde ele terminou o filme não era dele. Cara, e aonde ele está conversando com o Aquaman é a dele. É a dele mesmo, quando ele tá com a Aquaman? Eu não tenho certeza agora. Eu tô tentando buscar. Eu acho que não entendi. Eu não entendi a cena pós-crédito assim. Eu acho que você só interpretou uma parada que não é. Mano, assim, o que eu interpretei do final do filme foi, ele encontrou o Batman, que é o George Clooney, ou seja, ele não tá na realidade dele. Então, assim, ele tem que voltar pra dele. Por que ele está tem que voltar pra dele? Oi? Por que ele tem que voltar pra dele? Porque é a cara que ele faz no final, tipo, fiz merda. E aí, isso eu concordo com o Fernando. Isso eu concordo com o Fernando. Ele olha pro cara... Eu terminei o filme da mesma forma. Eu falei, beleza, ele não consertou nada. Cadê o The Flash 2? E aí, pra mim, meu problema com a cena pós-crédito não é nem porque eu não interpretei dessa forma do Fernando. O meu problema da cena pós-crédito é que eu achei só uma piada jogada ali que não acrescenta em nada ao que a gente já tinha visto. Eu, particularmente, preferiria que nem tivesse essa cena pós-crédito. Porque ela não acrescentou nada, assim, pra mim no plot, sabe? Só que pra mim... sempre mas, é André, isso, mas não... Cara, mas assim, pelo fato do filme ter terminado num ponto em que ele claramente não estava na sua própria realidade, e ele volta, e o diálogo que ele tem com o Aquaman, cara, é muito nítido que ele voltou para a própria realidade, que é a do início do filme. Poxa, nas outras realidades eu encontro os Batman A, Batman B, Batman C, numa não tem, mas você é único. Tipo, como é que ele fala você é único de um Aquaman que está numa outra realidade? Então, assim, ele voltou para a própria linha do tempo. Teve um Aquaman no cinema, é uma piada dentro mas, Murilo, mas até que ponto isso é uma piada, cara? Pelo menos isso não ficou claro para mim que é uma piada. Na minha interpretação, ele voltou para a própria linha do tempo. E, assim, na minha interpretação, que também não pode ser a única, enfim, acho que cabe aqui o debate. Na minha interpretação, o filme sai do ponto A ao ponto A de novo. Porque, assim, aconteceu tudo aquilo ali. Aí, no todo do universo, não aconteceu nada. É como se eu... Vamos supor, eu vou sair hoje do Rio de Janeiro, vou para São Paulo, e eu volto para o Rio de Janeiro. Acabou. Eu não estou saindo do Rio de Janeiro e estou indo para São Paulo linha, entendeu? Estou indo para a terra onde meus dedos são de salsicha. Quem viu tudo em todo lugar, o meu espião, vai entender. Cara, aí, no todo, para mim, o filme... terminou foi na cena pós-crédito, onde ele finalmente conseguiu voltar para sua própria linha do tempo. Cara, na verdade, eu acho que você está levando a sério demais uma situação que é uma piada dentro do próprio filme, que é o fato de, cara, a gente já teve um monte de Batman. Gente público.
A piada é que quando acaba o filme e o George Clooney aparece, você fala, beleza, o Barry não tá no mesmo universo, pode estar tudo igual, mas o Batman não é o mesmo. Então, para mim, a cena final, ela é literalmente o seguinte: quando vocês menos esperam, tem novo Batman aí. O que a gente sempre imaginou. Pô, em 10 anos a gente teve 3 Batmans. Em 10 anos a gente teve 3 Batmans. Para mim, isso é uma piada do próprio estúdio. E aí a questão do Ed Muschietti escrevendo, tipo, pô, vou meter um Batman que ninguém espera. Porque ninguém espera que o Batman... Tipo, poucos Batmans dão continuidade. Pouquíssimos Batmans. A questão é, eu acho que nesse caso, você tá levando... Real, assim, a minha questão é que você tá levando muito a sério uma piada. Que é o filme de só te mostrar que é outro ator, que é outro Batman, ele ficar confuso, e aí a cena pós-crédito ser uma piada de a gente só teve um Aquaman até agora. Simples assim. Então, Murilo, eu vou acatar o que você está falando para tranquilizar o meu coração. Mas a sensação que quando eu saí do cinema, assim como de outras pessoas, foi, cara, ele não está na sua própria linha do tempo. Aí veio a cena pós-crédito. Agora ele está na linha do tempo dele certa. Então o filme não serviu de muita coisa. Ponto. Mas eu entendi o que você está falando e eu vou tentar acatar para segurar meu coração, para ele não sair pela boca, porque foi uma das grandes frustrações e por isso que eu falei que o filme me perdeu na cena pós-crédito. Eu falei, cara, assim, aconteceu tudo isso por aqui, então. Cara, mas assim, desculpa a gente monopolizar eu e o Fernando aqui, mas é só pra gente... Ótimo, segue aí, galera. Porque assim, eu vou pegar um filme que você usou como exemplo. Como que tudo em todo lugar ao mesmo tempo se inicia? Ele se inicia com a família endividada, indo até o prédio do imposto de renda para pagar o imposto. Como ele acaba? Com a família endividada, indo até o prédio do imposto de renda endividada. Ele não vai pagar a dívida, não? Não consegue. Ela tá ouvindo o mesmo discurso do começo do filme, só que agora com toda uma jornada percorrida. Não existe uma regra no cinema em que o filme tem que começar no ponto A e terminar no ponto B. Esse filme do Flash, ele sai do ponto A e ele vai para o ponto A de novo. A questão é que o caminho dele fazer a volta é o que é o filme do Flash. Não é o final que é o filme. O filme é o que acontece no filme. Tá, essa parte eu super entendi. E agora? Quando, beleza, encontrou o Flash encontrou o Aquaman, e agora não vai ter continuação de quase mais nada, não vai ter, tipo, reboot, cara, não vai ter movimento... A frustração que eu tive, eu super entendi essa parte do voltar e tal. Na minha cabeça, é o seguinte, o filme me perdeu porque eu já enxergava esse filme dentro de todo aquele roteiro gigante que o Snyder tinha feito, em que esse filme ia servir para o próprio Flash meio que ter um diálogo com o Batman, que isso ele tinha colocado naquela rede social que só ele usa, que em um dos próximos da Liga da Justiça ia ter aquela esteira cósmica que o Batman ia pedir para ele voltar em determinados pontos para tentar refazer a história, porque alguma merda ia dar muito grande. Que aí ia explicar a cena lá do Batman vs Superman, enfim, a luz de fato ia ser a chave e tudo mais. Então, eu acho que esse filme, para aquele universo, ia servir como, cara, Batman, tem certeza que você quer que eu volte no tempo? Porque já aconteceu isso, isso e isso. Beleza. O universo do Snyder foi cancelado. Aí eu pensei, cara, agora eles vão usar esse filme do Flash para trocar o Batman, aí vai vir o Batman do não sei quem, ou vai vir outro Flash, porque não sabe se ele vai continuar ou não. Ou, pô, agora vai dar uma indicativa para onde o universo da DC está indo. Só que o filme vai do ponto A ao ponto A de novo e você não tem nada. Aí eu fico, cara, se o filme eu não tivesse existido, pelo menos até agora, não ia mudar em nada até agora, sabe? Tipo, vamos supor que o filme do Flash não tivesse existido, para mim não ia acrescentar em nada. Perfeito. A não ser que eles venham com uma ótima ideia no futuro que encaixe esse filme. Mas assim, aí tu faz a pessoa ir no cinema, tu cria toda aquela expectativa, porque o estúdio incentivou essa expectativa, inclusive o próprio James Gunn, para você chegar no final do filme e falar, cara, o filme foi do ponto A ao ponto A, para... Ele falou que foi o melhor filme que ele já viu. Ah, tá, beleza.
Falou mesmo. Então, aí você pega na mesma morte. Jeito que eu acho que você tá conscientizando que é todo um universo e você tá esquecendo a experiência e a mensagem que o filme te passa, porque você tá pegando toda a mensagem que o filme tem e jogando fora, porque no final ele voltou pro ponto A de novo. Cara, ele teve toda uma jornada para entender que o ponto A não tá errado. Que quem tava errado era ele, não o lugar comum que ele tava. Você só tá simplesmente pegando isso e jogando fora. Você tá pegando a lição que ele aprendeu e jogando fora por quê? Porque você quer entendimento do futuro. Eu acho que é isso. Aí entra na questão da expectativa. Você esperou demais de um filme que já estava pronto antes de alguém novo assumir para dar um caminho para a empresa. Mas foi o lance pelo qual o filme me perdeu na cena pós-crédito. Se a cena pós-crédito... Eu não invalido, tá? Eu não estou invalidando. Eu sei, mas eu falei que eu só precisava explicar isso na parte com spoiler, porque se eu fosse dar essa explicação lá atrás não ia dar certo. Mas eu acho que a cena pós-crédito, por mais que tenha sido uma piada, ela abre possibilidades para essa interpretação. Porque o final do filme, final mesmo, ele não está na própria realidade. E assim, e é foda porque ele vem logo depois de um filme que tratou da mesma temática, o Aranha-Verso. O Aranha-Verso termina exatamente da mesma forma. O Miles não está na mesma realidade. Não, Murilo. E que realidade o Miles está? Não, eu não falo que... Eu sei que ele está em outra realidade. Então, a questão é que, para mim, não tem gancho de continuidade em Flash. O Aranha-Verso é um filme que é metade de um filme. Eu entendo a angústia do Fernando da seguinte forma. O Aranha-Verso, a gente sabe que vai ter uma continuação. A gente não sabe se essa história do Flash vai continuar ou não. Ele tem um gancho para continuação ou não. Isso vai depender do que a Warner vai querer fazer para frente. Só que me causa, e aí eu concordo um pouco com o Fernando, me causa uma angústia não ver o fim dessa história. Porque a sensação que me deu é justo essa que ele está falando, de que ele continua no lugar errado, porque como ele mexeu em tudo, ele não acertou exatamente o que precisava ser acertado para ele voltar pro ponto... Porque, na verdade, para mim, ele não volta pro A. Ele tá, tipo, num Bzinho, sabe? Ele tá quase lá, onde era para ele estar, mas ele ainda não tá. Então, eu vou ser bem sincero. O El tá levantando a mãozinha ali. Deixa ele falar. Não, pode falar. Eu vou ser bem sincero agora. Eu acho que todo mundo aqui tá certo e tá todo mundo errado também. Porque a gente não sabe qual é o futuro e a gente tá se baseando... Tipo, o Fernando e a Andressa, eles estão se baseando num universo complexo como um todo. E eu estou me baseando no filme por si só. E eu acho que a visão deles não está errada. E também não está certa, porque a gente não tem futuro ainda. A gente não sabe. Assim como eu também não acho que a minha visão esteja errada, porque eu estou analisando o filme, como obra. E para mim, o final dele, por exemplo, é muito diferente de Aranha-Verso. Muito diferente, muito diferente. Ele é claro, ele é evidente que tem uma continuação. Ele é evidente que tem uma continuação. E The Flash não. The Flash acaba, a história acaba. É só uma piada, gente. O final é só uma piada. É só para o George Clooney aparecer. Só isso. Well. Não. É assim, por mais que tenha sido uma piada. Vai, Well, desculpa, senão eu vou roubar a tua vez. Vou deixar o El grande aqui que eu espero. Vai, Well. Caramba, que responsabilidade. Eu acho que um dos acertos do filme, que até eu falei que era a partir da spoiler, é a questão deles terem destruído o universo. Tipo, fica claro que quando morre outro Flash, tipo, morre todo aquele universo, e acho que é tipo até um meio simbólico, tipo, tudo que ele tava abrindo mão ali, né, que era um dos universos que também dele tava vivo e tudo mais. E ele se sacrificou, né? E ele se sacrificou de certa forma ali, né, ele acaba morrendo, então acho que isso é legal. E eu entendo muito a angústia do Fernando quando ele colocou. Tipo, o final dele encontrando o Aquaman, eu não interpretei tipo, como ele estando no mesmo... Quando ele tendo voltado pro universo dele. Eu achei que ele ainda tava no errado e só tava fazendo uma piada ali com ele do tipo... Pô, até nesse aqui você não mudou, sabe? Todo mundo mudou aqui e você continua igual. Mas aí a interpretação preciso rever pra colocar. E no final também não entendi como uma piada. Eu entendi como... Caramba, tipo, é tão complexo isso que, tipo, uma lata de tomate vai impactar numa mudança, sabe? Vai ter uma mudança de personagem. Então, meio que fecha o ciclo de falar, cara, que isso é complexo mesmo, sabe? Eu entendo o lance da sua piada de ter vários
Batman, mas, tipo, é interpretação, né? Fica livre. Eu interpretei do tipo, caraca, tipo, é complexo quando você volta no tempo, que até uma lata de tomate que você colocar ali em cima, que impactaria só o pai dele, não, impactou todo o universo aqui. Então é só nesse sentido mesmo. Tipo, eu entendo quando o Fernando ele fala que tira ele do filme, que é muito nisso, do tipo, caraca, se ele realmente depois disso aqui, tipo, que se acaba ali sem a cena pós-crédito, só fica, beleza, pode ter uma continuação dele tentando consertar isso ou não, tipo, acabou a história aqui, tipo, essa história de fato mexeu com isso, é complexa, não tem como você voltar. Beleza, aí se ele de fato, na cena pós-crédito, volta pro ponto A, sem explicar nada, e só resolveu falar, meu pai tá preso, eu tô bem agora e vou sair pra beber com o Aquaman. Aí é, tipo, perturbador. Aí eu entendo toda a angústia dele, eu também sairia... É que eu realmente não interpretei como ele voltando pro A. Interpretei, tipo, ele tá no B ali, ele tá tentando buscar uma solução e encontrou o Aquaman e fala, beleza. Foi mais ou menos nesse sentido. E assim, agora que tô na parte sem spoiler, com spoiler, eu achei bacana da forma como eles explicaram o multiverso, até com o Macarrão, e o que ele traz de diferente de qualquer outra adaptação de Viagem no Tempo quando você viaja no tempo, você altera também o passado. Eu achei isso foda. Porque na nossa cabeça, quando a gente volta no tempo, a gente está mudando a linha do tempo até aquele determinado momento. Ponto. Mas quando a gente volta no tempo, a gente muda tudo, inclusive o passado daquela realidade e tal. E fica mais complexo quando você voltar para aquele ponto ali e desfazer algumas coisas. Então, assim, até o final que ele estava no lugar errado, na minha cabeça está falando assim, cara, faz total sentido, porque como ele voltou lá, mexeu a lata no lugar, ele mudou inclusive o passado. Então, assim, é crível isso aqui, beleza. Agora, quando ele voltou para a linha do tempo, onde ele tá com o Aquaman, vou aceitar que é uma piada, tá? Para acalmar o meu coração, porque é uma possibilidade que você falou. Mas, assim, vou só basear naquilo que eu senti quando saí do cinema. Se ele voltou para a linha do tempo dele e tá falando com o Aquaman, como é que ele fez isso? Aí, tipo, terminou e acabou, sabe? E eu acho que vai ter gente que vai ter esse mesmo pensamento, com certeza. Porque, assim, cara, o final foi um pouquinho complicado de você... sabe? Foi maneiro como terminou o filme, mas quando você trabalha com linha do tempo, você trabalha com teoria de fãs, muita gente vai teorizar sobre esse filme, muita gente vai esperar muita coisa desse filme. Cara, você terminar da forma como você terminou, não dando tanta resposta assim, ou não dando tanta conclusão, tem seu lado positivo e tem seu lado negativo, entendeu? Sim. Mas ainda assim, cara, eu acho que é só uma piada. Eu acho que é só uma brincadeira e aí, tipo, até uma participação do Momoa que, beleza, vamos fazer aí, porque só faltou você aparecer, sabe? Os que tem. Mas, assim, queria dar a palavra para a Andressa, mas, assim, antes, rapidinho. A minha teoria, real, a minha teoria é de que esse universo que ele chegou já seja o universo do James Gunn. Andressa. Esse final? Esse final ou o final da cena pós-crédito? O final. Para mim, o Aquaman e o George Clooney coexistem na mesma realidade. O Batman do George Clooney. Para mim, eles já existem na mesma realidade. Para mim, a única coisa... Agora, rapidinho, só para falar a minha interpretação sobre o final, porque eu acho que eu fiquei detalhando muito. Para mim, é só isso. Ele vai mudar uma lata de tomate. Pode mudar meio mundo de coisa, como pode mudar uma simples pessoa. Certo? Quem é a pessoa que mais teve interpretação na DC até hoje? O Batman. O que vocês acham da gente, depois de tudo isso, de trazer Michael Keaton de volta, de trazer o Ben Affleck? O que vocês acham de trazer mais um? Traz o George Clooney. Porque uma lata de tomate mudou uma única pessoa. A minha interpretação foi, beleza, o universo é exatamente igual. A única diferença foi o cara olhando para a câmera, mudou isso, muda passado, muda futuro, George Clooney é o Batman. O resto é tudo a mesma coisa. E é só uma piada. É só, tipo, uma lata muda tudo, sabe? Podia ser uma caixinha da Nespresso, né? André, contigo. O que eu pensei quando ele apareceu ali. Eu queria mudar um pouco de assunto, só para a gente poder sair desse looping temporal que estamos aqui. É o Flash. A gente tá... A real é que a gente já tentou essa discussão várias vezes, a gente não chegou em conclusão nenhuma. Exato, a gente chamou lata de tomate. Exato. Continuamos aqui. Às vezes muda o Fernando para Carla, muda o Murilo para Carol,
Mas a gente segue. É isso. Mas eu queria falar dos pontos positivos do filme com spoilers, porque o Murilo citou rapidamente, eu acho a mensagem do filme muito bacana. Isso foi uma coisa que, assim, por mais que o filme tenha muitos problemas, eu acho que ela emociona. Eu chorei na cena de despedida do Barry com a mãe dele, foi muito bonita. Porque é aquilo que a gente falou aqui já mais cedo do Ezra Miller. Ele entrega uma atuação tipo, em vários níveis ali, da comédia ao drama, e ele entrega nessa cena. Eu gostei muito da relação ali que eles botam rapidamente no início com a Liga da Justiça. Então, assim, a gente sabe que existe uma liga, ela funciona, mas cada um tem ali a sua... Eu achei que isso foi inteligente para explicar por que eles não estão juntos. E eu gostei muito da forma como eles vão construindo o Flash pra gente na origem dele, trazendo coisas que a gente já viu no universo da DC e como o Flash estava inserido ali sem a gente saber. Sabe, que tem aquela coisa ali de quando o Zod chega na Terra e a historinha dele tentar salvar o menino e o pai e ele não conseguir. Eu achei isso muito positivo pro filme. Dá uma tristeza porque isso poderia ter sido colocado no Batman vs Superman, sabe? Eu acho, sinceramente, que essa situação do menino é o maior potencial emocional do filme e eles não terminam. Eles não mostram o pai e o filho sendo salvos naquela realidade. Eles simplesmente não mostram. Ele chegou a mostrar o pai e o menino. Eu falei, não, de novo, né? Eles mostram de novo. Exato, assim, exato. Então, na segunda vez, quando aparece, eu falei, mano, ele vai conseguir. Vai salvar. Tá ligado? Ele vai conseguir salvar, sei lá. Eu falei, nossa, mano, isso vai ser muito foda, porque é um ciclo dele, tipo, se sentir impotente. É o Andrew Garfield salvando a MJ. Exato. Era isso. Era isso. Falei, mano, vai ser um ciclo. O outro dele vai salvar, sei lá. Qualquer coisa vai acontecer. E aí eu falei, mano, aí eu fiquei, mano, a cena pós-crédito vai ser os dois, o pai e o filho tomando um café depois da destruição em Metrópolis. E não foi assim, tipo, eu acho que eles só cortaram a cena, sabe? Eu acho que eles real só cortaram a cena. Isso é ruim. Vocês querem rapidinho? Diga. Ao que parece, né, tinha alguns vazamentos que a cena pós-crédito ia ser completamente diferente. Seria o Batman do Ben Affleck pedindo ajuda. A cena pós-crédito é a cena do George Clooney. E eu acho que eu deveria ter explicado isso antes para vocês. A cena pós-crédito que estava sendo exibida era a cena do George Clooney. O filme acabaria com o Bruce ligando para ele. A Iris e ele cantando lá, até um tempinho dele ficar cantando uma musiquinha lá e acaba o filme. A primeira cena pós-crédito seria o George Clooney e a segunda seria do Aquaman. Eles trazem isso pro filme, corte total do filme. Eu acho que eu deveria ter explicado isso antes para vocês, antes da gente ter esse debate, mas eu acho que foi bom até o debate, porque eu entro naquela questão. Cena pós-crédito não pode ser explicação de filme. Nunca foi, sempre foi um teaser do futuro ou uma piada. E o teaser do futuro sempre é explícito. Sempre é explícito. Eu acho que por isso que eu falo, eu acho que é uma piada, porque ele seria uma cena pós-crédito que acabou entrando no filme. Eles mudaram a montagem, né? Por mais que não teve continuação, só para isso que você falou, aquele X-Men, o último confronto, ele tem uma cena pós-crédito que é tipo o final do filme, né? Quê? Vamos lá. X-Men 3. Né? Do Professor Xavier? Isso, que ele morre no filme. É teaser, Fernandão. É teaser. Desculpa, cara. Ele não é uma explicação do filme. O filme acaba. Ele é um teaser para o futuro. Tá. Entendi. Entenda que, quando eu tô falando final, é que o filme ele tem um mínimo final. O que você está achando, o que você está teorizando, o que você está supondo sobre o futuro é uma coisa. Teaser é literalmente o Venom voltando para o universo e deixando uma gosminha. Isso é um teaser. É literalmente você saber que tem um Venom no universo do Homem-Aranha. Diga, Well. Não, agora só para aproveitar para já mudar o assunto, eu fiquei curioso para saber o rolê do CGI, que agora que a gente tá no spoiler eu posso falar. Beleza. Porque, tipo, a Andressa acho que foi muito perfeita quando eu falei, parecia gráfico de videogame, mas, tipo, mano, videogame hoje tá muito bons gráficos, tipo, tá muito bom, mas, tipo, eu deveria ter falado, tipo, gráfico de Play 2, Play 1. E, cara, quando ele tá correndo ali em volta, que a gente começa a ver, né, o Superman, ou mesmo quando a gente vê as outras versões de Flash, é muito
feio. Tipo, ele deu a explicação pra isso, do porquê. Que até o momento que aparece o Nicolas Cage, né? Que a Andressa ia falar aquela hora, que era um dos personagens que não precisava ter anunciado. Ia ser um momento de, caraca, olha só easter egg. Ia ser maneiro a experiência a gente descobrir e só entregaram. Só estragaram a experiência. A gente só ficou esperando chegar. A rápida explicação foi que existia a ideia de usar recortes das imagens ao invés de fazê-las em CGI. E até funcionou, eles usam um recorte, né, do Superman, do clássico lá. A segunda vez que ele aparece é um recorte. A segunda vez que ele aparece é misturado para ter o efeito 3D da câmera, mas é um recorte realmente de uma cena. E ficou muito bom. Ali funcionou bem. Funcional, bem funcional. Mas na hora que ele pousa junto com a Supergirl, é horrível. Ah, não, ali é horrível. Ali é triste, A explicação dele foi que eles tinham a ideia dos recortes, mas que a estética do filme... Aí essa é uma que eu não estou passando pano, tá, gente? Essa, inclusive, eu sou muito contra. Que a estética do filme solicitava, porque pelo que eles estavam trabalhando do multiverso, dos efeitos lá, de volta no tempo, avança no tempo, repetidas imagens do pai, da mãe, do acontecimento que eles vão voltar no tempo e tudo mais, eles já tinham a ideia dessa estética antes, e que faria muito mais sentido se no final, naquela catarse final, fosse tudo CG. E ele falou, inclusive nós gravamos com o Nicolas Cage e nós utilizamos todo o movimento, tudo que a gente gravou e fizemos um digital dele. Então, tipo, fica meio... Por que você só não fez o digital e usou a imagem dele, sabe? Vocês hoje em dia tem condição, tanto que foi feito. Adam West aparece, é digital. O primeiro Flash lá aparece, é digital. O Christopher Reeve aparece, é digital. Por que com o Nicolas... Então, eu acho que não encaixa essa explicação, não. Tipo, a nossa ideia era recorte, depois mudou para CG, mas você grava com um ator de verdade para fazer, e aí tem que passar para CG. Não dá para comprar. Para mim é só, tipo, vamos usar recorte? Vamos. Mas não dá para ficar legal. Faz CG. Mas não dá tempo. Mano, faz do jeito que dá e a gente fala que é linguagem. É isso. É isso. Tanto que a hora que o Christopher Reeve aparece, eu já sabia, eu sem querer eu peguei um spoiler no Twitter com a imagem dele. E como a imagem de cinema, tudo escuro, tudo craquelado, tudo feio, falei, mano, os caras usaram o recorte legal e tal. Bem da hora, né, vai ser esse momento. Meu amigo, na hora que ele aparece, eu falo, meu Deus, é horrível, é muito ruim. E aí me perdeu, assim, completamente, assim, a cena... Esse é o momento que eu falo pra você que eu saio do filme. Esse é o momento que era pra ser uma catarse, era pra ser aquele negócio de vibração, e eu saio, tipo, fraco, feio. Cara, não são só os efeitos. Eu acho que a escolha artística da esfera é feio, já desde o primeiro momento que ela aparece, com as várias imagens repetidas, já é muito massa. Boneco de massinha aquilo. Só que quando chega o momento que é onde você vai ver os universos colidindo e a cena ela vai te entregando isso, tipo, você vê o Super-Homem do Christopher Reeve, aí vem a Supergirl, aí vem lá o primeiro Flash lá da época de ouro, aí tu fica, caraca, quem vem mais? Quem vem mais? Não vem mais ninguém. E aí você fica assim... Acabou. Não, cara, eu reclamei disso com o Murilo e foi nesse momento que eu percebi que, de fato, expectativas foram criadas. Não tem a Linda Carter, cara. Tipo, isso é um crime não ter a Linda Carter nesse filme, cara. Não essa cena me incomodou. Essa cena me incomodou. Desculpa até te cortar. Tá mudo, cara. Desculpa te cortar, Andressa. Voltou? Ótimo. Voltou. Foi que, cara, a cena do Flash no filme do Liga da Justiça do Zack Snyder, ela foi tão linda, tão bem feita. O nível de detalhamento dele voltando no tempo foi tão bem feito naquele filme que quando chegou desse filme eu falei, cara, como eles conseguiram fazer isso? Tipo, não faz o menor sentido ter uma cena tão mal acabada assim. Porque quando ele consegue voltar, você vê, cara, o universo, você vê... Cara, tu vê o braço do Superman sendo refeito, você vê os prédios sendo reconstruídos num nível de detalhamento muito alto. E aí, um filme que teoricamente já estava sendo produzido até antes desse corte do Zack Snyder,
foi de uma qualidade tão inferior, entendeu? Então achei um pouco decepcionante também. Mas de que cena você tá falando, cara? Na cena do final lá da Liga da Justiça, que o Flash que ele leva um tiro, que ele tá correndo em círculo, né, para dar o impulso final para separar as caixas maternas. Só no corte do Zack Snyder. Uhum. Quando ele leva o tiro e ele não tem energia suficiente, as caixas se sincronizam, ele fala, eu preciso tentar mais uma vez. Aí o Cyborg vai falar para ele, cara, não tem como, acabou. E aí ele corre de novo e ele consegue voltar no tempo antes da... Cara, aquela cena é muito bem feita. Ela é muito bem feita. E ela foi feita no meio da pandemia. Comparação tipo, não entendi aonde tá a comparação com essa cena agora, Cara, essa cena no final do filme, que ele vê vários universos colidindo, que você vê várias cenas, ela foi inferior àquela cena que foi feita no meio da pandemia. Mano, mas a cena tava pronta, eles só precisavam fazer detalhe. Essa cena já tinha sido gravada há muito tempo. O Snyder, a única cena nova que o Snyder gravou foi a cena do final. Ah, tá. Que é a cena lá que tem o Jared Leto e tal. O resto tava tudo pronto. Entendeu? Tipo, a Warner deu 30 milhões pro Snyder para refinamento de coisa. Então, por isso que no nível de detalhe tava igual. Pô, o cara tava fazendo um filme há muitos anos, é um filme de 4 horas. Então, tipo, é por isso que ela tá... Eu acho que dá para equiparar, eu acho que aí, assim, a comparação é válida com o que o Aranhaverso faz. Ele mescla CGI, animação, e não fica estranho, cara. É bizarro, porque não fica estranho. É isso. Eu acho que a parada é a expectativa. Acho que a forma como eles divulgaram o filme, e aí eu trago até o diretor tendo soltado o Nicolas Cage, o Wallace falou isso numa redação sobre esse vazamento. Nem foi vazamento, né? Foi uma notícia, ele falou numa entrevista. Beleza, ele entregou o Nicolas Cage, então a gente, teoricamente, ou vai ser muito bom porque vai ver coisa muito melhor além disso, ou vai ser uma merda porque não vai ter nada além disso. E foi o que aconteceu. Porque o Nicolas Cage é o ápice das aparições que a gente tem ali e acabou. Gente, eu juro pra vocês, até terminar a cena pós-crédito, eu fiquei esperando o Batman do Christian Bale. E eu nem gosto do Batman do Christian Bale. Mas porque ele foi um Batman que marcou pra caramba. E eu falei, ele vai aparecer em algum momento. Apareceu até George Clooney, que ninguém se importa, Batman Milos. E cadê? E não tem. Eu também achei péssimo. Mas eu acho que o próprio Christian Bale não ia querer se envolver com essa produção. Ele é bem criterioso nas produções que ele aparece. Não, porque ele fez Thor Love and Thunder. Então não vem com essa. Eu acho que ele recebeu um caminhão de dinheiro tão grande para estar nesse filme que, enfim... Não, acho que ele não voltaria assim, não. Ele é um ator meio complicado de se lidar, então ele tem os seus próprios critérios. Ele mesmo já falou que só voltaria para um filme do Batman se o Nolan fosse o diretor. Tem todas as questões pessoais dele lá. Gente, a real oficial, e isso é sair da boca dele, é que ele só fez o Thor, Amor e Trovão. Ele leu o roteiro, e minimamente o roteiro do filme tem uma jornadinha, tem a questão do câncer e tudo mais, só que muita coisa é cortada, muita coisa é modificada. O ator não tá o tempo todo lá. O ator vai lá e grava cenas e sai. Então ele não sabe como vai ficar. Gente, o Tom Holland não sabia que era o funeral do Homem de Ferro, cara. Ele achou que era um casamento, porra. É muito bom isso, cara. Porra, ele achou que era um casamento, isso é real, isso eu não sabia. Porque o Tom Holland, ele sempre soltava spoilers em tudo. E aí o Kevin Feige teve que, tipo, não, a gente precisa dar um jeito nesse menino. E virou pros russos e falou assim, inventa qualquer porra, não conta a verdade pra ele, porque não pode vazar nada de Ultimato. E aí a gravação era todo mundo lá, tipo, chorando, e o Tom Holland achando que era casamento de pessoa. O Tom Holland, carinha assim, ó. Tipo, quase feliz, tá ligado? Se você olhar a cena, você vai ver que tá distante pra caramba a atuação dele com os outros. Tá muito distante. O maior exemplo mais recente disso é a Wandinha. A menina da Wandinha, como que é o nome dela? Jenna Ortega. A Jenna Ortega, que ela lia o roteiro e ela fazia de um jeito que ela falou, essa série vai ser um terror adolescente, vai ser uma parada um pouco mais mórbida. E no fim é só adolescente, não tem a parte do terror. Tipo, ela atuou de um jeito. E o produto final é completamente diferente do que ela achou que seria. Justo.
Então, tipo, eu não culpo o Christian Bale. Tipo, eu olho e falo, cara, ele deve ter recebido um roteiro bom, um roteiro com mais desenvolvimento, um roteiro com mais coisa e é isso. E ele não gosta. Deram liberdade criativa pro Taika, né? É bizarro. De dinheiro também. Minha gente, é o seguinte, eu preciso partir nesse momento, porque eu tô indo para a realidade de vocês daqui a 2 horas, então... É isso. Mas a gente já tá acabando mesmo. A gente já tá acabando mesmo. Eu queria agradecer a todo mundo que participou. A parte com spoilers não vai ficar disponível, tá? Ela não vai ficar disponível. A gente vai, posteriormente, fazer um vídeo com ela, tudo certinho, que aí tem o aviso, não pega ninguém de surpresa. Então, é isso, gente. Luazinho, obrigado pelo papo. Fernandão, até daqui a pouco. Andressa, até sábado, churrasco com K. Churrasco colmeia. E é isso, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Amanhã tem ranqueando. E não será ao vivo porque estaremos no Tudum. Então, se inscrevam aqui no Colmeia. Ativem as notificações porque tudo de Tudum vai estar aqui, vai estar no site. Então, siga a gente em todas as redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.